Olá, pessoal! Estamos aí em mais um episódio do nosso NovoCast. Um abraço aí pro governador, ex-governador, futuro presidente Romeu Zema, que tá aí assistindo a gente. E hoje a gente tem uma convidada muito especial daqui de BH, do Morro das Pedras, Rivalda Pereira. Rivalda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Dudu. O prazer é todo meu. Rivalda, e conta um pouco pra gente como que começou a sua trajetória. Você que já atua na política, é uma líder comunitária, o que que te incentivou a ir pra ação e ajudar o pessoal que tá perto de você? Então, Rivalda Pereira é a pessoa que está liderança lá do Morro das Pedras, porque precisa de ter uma liderança. Nós estávamos com uma comunidade totalmente abandonada através do poder público e de políticas públicas reais lá dentro da nossa comunidade. O Morro das Pedras, para quem não conhece, é um aglomerado de 7 vilas. É um aglomerado bem grande, sim, e pelo que eu sei, você tá lá desde a infância, correto? Exatamente. Cheguei na Vila Leonina, que é uma das vilas que faz parte do aglomerado, com 2 anos de idade. Somos 5 mulheres lá, que meu pai criou. Eu sou a segunda, tem a Raquel, a Rivalda a segunda, a Rosana, a Roseli e a Rosária. Meus pais, a Lira Pereira e o Oswaldo Gonçalves, conhecido como Sabiá, criou nós 5 lá dentro da Vila Leonina, na Rua 4 de Julho. Inclusive, a Vila Leonina é uma das menores vilas do aglomerado do Morro das Pedras. E o que mais marcou sua trajetória nesse tempo todo lá no Morro das Pedras? O que mais marcou e marca diariamente, porque é muita falta de infraestrutura dentro das vilas e favelas. Para você ter uma ideia, assim, eh, saindo da minha própria casa, eu entrei na política exatamente por isso, uma solicitação de uma reunião que eu fui me apresentar para a comunidade, para meus familiares, que eu ia me lançar na política. Isso foi lá em 2023. E foi um pedido de uma pessoa que estava nesse dia, e a gente não imagina que a gente pode fazer a diferença, e nem imagina que as pessoas estão passando por aquele problema se a gente não entra para participar. E a solicitação foi referente a uma escada que há 5 décadas atrás foi construída pelos próprios moradores, e até hoje estou aí na luta para que façam uma revitalização, para que coloque acessibilidade, que coloque um corrimão, porque é uma escada de baixa infraestrutura e o poder público não direciona o investimento, uma melhoria para esses locais, sabe, Dudu? Então, assim, Rivaldo entrou exatamente para poder tentar e passar a ver o trabalho acontecendo mesmo para todos lá que tanto precisa. E Rivalda, antes de disputar mandatos, você já foi candidata a vereadora, é candidata agora a deputada estadual, correto? Você já teve alguns projetos de impacto lá no Morro das Pedras, que foram o Riva Doações e o Respira Mães. Como esses projetos ajudaram a comunidade? Sim, eu já saí em 2024 como candidata a vereadora, fui muito bem votada pela população, né, de Belo Horizonte. Hoje estou aí como candidata a deputada estadual por Minas Gerais e tenho projetos, sim, dentro das nossas comunidades, que é o Rivas Doações, que atende hoje mais de 200 famílias, né, e é um projeto aonde eu sou a ponte de poder levar aquilo que as pessoas tanto precisam ou aquilo que a pessoa acha que não é útil para ele, mas pode ser útil para alguém que está lá dentro das comunidades e faz a necessidade. Tem o projeto também Respira Mães, aonde que a gente recebe, mulheres, mães atípicas e mulheres de vulnerabilidade aos sábados para que elas possam fazer um curso de artesanato para levantar recurso, e elas participam, sempre no segundo sábado do mês. Você que é mamãe, que está precisando de participar de um curso gratuito, pode chamar depois nas minhas redes sociais, eu tenho o prazer de receber vocês. É sempre no segundo sábado do mês. A gente recebe professores voluntários que ensinam artesanato, e essas mães ficam lá no período de 10 até as 3, faz o seu artesanato, leva o seu material para continuar fazendo em casa e, com isso, fazer uma renda extra para ajudar dentro da sua própria
casa como meio de recursos, né, levantar um recursos financeiros, porque essas mulheres e as mães atípicas, infelizmente, a maioria não tem condições e às vezes nem recebe os seus benefícios, que seriam o BPC Loas, não recebe um Bolsa Família e não tem condições de sair para trabalhar, que é o mais difícil ainda para elas, né? Porque o filho autista, ele tem uma demanda muito maior do que uma criança que não é autista. Rivalda, e isso é muito bacana, porque na verdade política, a gente vem na política para servir. E esse propósito de servir antes de entrar na política é muito bom, porque a gente já vê que você é uma pessoa que faz a diferença na sociedade, sem ter um cargo, sem ter um mandato. Você faz porque enxerga necessidade de melhorias na comunidade. E isso é muito bom. Então você já tem um trabalho para apresentar antes de ganhar uma eleição, antes de conquistar uma cadeira, antes de ser colocada em lugares que o público pede para ser colocado. Você já começou fazendo a diferença de onde você nasceu. E o que que te fez despertar esse sentimento de agora eu tenho que disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? A indignação. É porque, na realidade, nós que somos moradores da periferia, das vilas e favelas, a gente vê como que esses políticos, na realidade, politiqueiros, que eu costumo até falar, usam, somente aparece com estrelismo, né? Só aparece em época de campanha. E só com aquele tapinha nas costas e oferecendo para a população carente, as pessoas simples, migalhas. E eu estou cansado de ver a população e as pessoas mais simples sofrer tanto na mão desses politiqueiros. Então é por isso que eu entrei e quero fazer a diferença e vou fazer, porque trabalho e ação a gente tem feito muito e a gente vê o retorno, né? Isso é importante. E o que que esse trabalho significa para você, Rivalda? Porque eu vejo, né, te acompanhando, que esse trabalho impacta a vida de muita gente. Mas como que ele faz a diferença para você? Para mim faz a diferença, porque quando eu consigo chegar, quando eu consigo entregar algo, fazer a mudança na vida daquela pessoa, aquilo me causa uma certa paz e um conforto de saber que eu estou fazendo o bem para quem que precisa, para aquelas pessoas que estão precisando naquele momento. E é importante a gente sair da zona de conforto. Então eu fico muito feliz quando eu passo na rua, porque o meu trabalho é na rua, é na escuta, é no olhar e é buscando mesmo, no compromisso de tentar fazer e de fazer a diferença para todos. E você conquistando a vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como você pretende manter essa proximidade? Porque a Rivalda deputada, ela já não vai atuar só mais no Morro das Pedras, é no estado todo. Mas como que você vai manter a proximidade com a comunidade? Isso já é pessoal, porque na realidade a gente está aqui tão próximo da Assembleia. Eu vou convidar vocês que são do interior para estar no gabinete, estar vindo conversar. A gente vai montar uma equipe de rua, não equipe do ar-condicionado. Então, assim, as portas vão estar abertas para todos os cidadãos mineiros, porque a gente está falando para Minas, né? Então, você que está aí no interior de Minas vai ter sempre a receptividade da Rivalda, como ela é. Eu estava acompanhando mais da sua trajetória, até dos momentos atuais, eu vejo que você luta muito pela saúde da comunidade. São filas que demoram, são UPAs que não têm a devida estrutura que deveriam já ter recebido pela prefeitura. E como que você vai melhorar isso? Com que a população consiga um atendimento de qualidade melhor e mais rápido. Esse trabalho da saúde, ele é muito gratificante, porque eu sou da área da saúde, eu sou técnica de enfermagem, e eu vejo a saúde não só nos problemas, por exemplo, estruturais que tem, mas dentro das comunidades, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho gigante dentro do Morro das Pedras, que é a questão da limpeza urbana. Isso é saúde, levar a qualidade de vida, porque as pessoas estavam vivendo ao meio ao lixo, ao meio ao descaso do poder público, e um trabalho que a gente tem feito dentro das comunidades. Hoje eu faço mais dentro do Morro das Pedras, porque é um campo eleitoral que eu estou, mas esse projeto pode ser levado para todas as outras comunidades que estiverem dessa forma.
E isso diminui a fila do SUS, isso diminui o atendimento no posto de saúde, que é a porta de entrada, porque quando você não tem aquela quantidade de lixo, rato, baratas, né, ratazana, aquela coisa assim absurda, tão nojenta que a gente não consegue aquele mau cheiro. Quando você traz a limpeza, a organização do seu espaço, porque a rua, os espaços públicos, é simplesmente a extensão da nossa casa. Quando você coloca um espaço limpo, agradável, bem montado, você consegue trazer qualidade de vida e melhorar a saúde da população. E isso é uma das causas que eu venho trabalhando muito também. E eu vejo a diferença, eu te acompanhando, né? Porque o pessoal não sabe, mas a gente tem um contato extremamente bom, Rivaldo. Eu e o Rivaldo, a gente praticamente está junto toda semana. Eu acompanho a diferença que você faz, eu acho assim, é admirável, é bonito de ver uma pessoa com tanta força de vontade, que luta por aquilo que reivindica para a sociedade, desde que seja uma obra que demande um tempo maior, até um corrimão para a pessoa conseguir subir um morro porque assim, eu sou jovem, eu subo tranquilo, mas a pessoa idosa precisa de um corrimão, precisa de um apoio, e você cobrando, lutando por isso, porque independente de quem seja, você quer que todo mundo tenha o direito de viver num Morro das Pedras melhor, limpo, seguro, com uma infraestrutura mais bacana. Isso sim é lutar pelo berço que nasceu. E Rivaldo, isso é admirável. E se todo mundo tivesse essa visão, se todos esses deputados tivessem essa visão, com certeza a gente teria um estado melhor. Então que a gente consiga ter você lá para transformar também, assim como você transforma o lugar que você nasceu, que você também transforma o local de trabalho. Isso sim vai fazer a diferença. Eu reparo muito que você defende muito essa questão das mães atípicas. E quais políticas públicas você acha que falta para esse público? Na realidade, as mães atípicas, elas não têm nenhum tipo de política pública, principalmente mães de periferia, porque as mães atípicas são mães solas, elas não têm os recursos, as leis não chegam para essas mães. Eu quero trabalhar que essas mães sejam acolhidas, porque uma mãe estando bem, ela vai conseguir fazer com que o seu filho fique ainda melhor. Então, as mães têm que ser acolhidas, têm que ter um campo de escuta, tem que ter um trabalho de psicólogos. Nós temos que ter o acolhimento para essas mães, e é uma das pautas também que eu venho trabalhando, sabe, Dudu? E eu fico muito feliz. Nós temos um projeto de mães que a gente tem o acolhimento de profissionais, psicólogos, teólogos, psiquiatras, voluntários que estão atendendo essas mães, escutando elas, porque às vezes elas precisam até de falar, porque elas não têm uma rede de apoio, elas não têm com quem conversar, e elas se isolam. E muitas das vezes, uma das coisas também que precisa e que eu vou estar levando para como deputada estadual é uma lei que realmente garanta também os direitos das mães, porque só o direito dos filhos já toma esse valor para elas em questão de medicação, e a mãe se sente incapaz porque ela tem que abandonar o seu trabalho para dedicar esses filhos. Rivalda, você também defende mais transparência na fila da saúde. Um problema é que não é só em BH, não é só em Minas, é no Brasil inteiro. E como funcionaria essa transparência na fila da saúde? Eu acho que o projeto do Centro de Saúde, a forma como é tratada as questões das filas de consultas especializadas e em exames especializados, está muito defasado. Precisamos de ter modernização nesse processo. E mais do que isso, eu acho que esse processo tem que passar para o cidadão fazer as suas marcações. É uma das coisas que eu também vou estar buscando, porque muitas vezes acontece, eu não sei se você sabe, Dudu, ou se as pessoas sabem, o médico passa uma prescrição de um exame, um exame especializado, ou uma consulta especializada para o paciente ali, idoso, uma pessoa que não sabe, não tem leitura, e ele vai com esse papel para a sua casa. Ali, isso fica nessa fila que não tem as pessoas não têm acesso. Quantas vezes essa consulta sai, o paciente não é informado, não é avisado, perde-se a consulta, o médico especialista está do outro lado, perde a consulta, e aí esse paciente volta todo o percurso, e quando ele chega a ser tratado, ele já está no estado avançado. Então, está muito
é arcaico, está muito defasado, precisamos de melhorar, principalmente hoje que a gente tem uma tecnologia incrível, a gente precisa passar isso, por exemplo, os planos de saúde, quem marca seus próprios exames é o paciente. Então, acho que é uma das formas que podemos sair dessas filas intermináveis e que não levam o resultado necessário para o cidadão. Rivalda, e na educação você propõe o projeto Tô na Escola e Tô no Futuro. Como esse projeto pode gerar mais oportunidades tanto para as crianças quanto para os jovens? Porque esse projeto quer oferecer para as crianças e para os jovens a oportunidade de estar mais dentro da escola, fazendo um curso, fazendo na parte artística, mostrando suas vontades, por exemplo, na questão de poder. Porque tem muito jovem que tem muita criatividade e eles não sabem como caminhar Sim. com essas sabedorias que eles têm. Então, ter cursos profissionalizantes, ter meios de esporte, né? Porque o esporte também traz essas jovens muito para sair daquele meio que é o meio escuro dentro das comunidades. Então, se você mantém um jovem dentro da escola, ofertando para ele condições de aprendizado em todos os setores, você consegue tirar o jovem do meio do caminho do mal. Outro programa também que eu já vi você falando é o Comunidade Forte e o Renova Meu AP. Quais problemas esses programas resolvem? Esse programa é um programa que eu acho que tem que ser muito bem falado, Dudu, e buscado até para os nossos governadores e nossos presidentes, porque o que, que acontece? E nas vilas e favelas existe um programa que hoje oferece-se a moradia vertical. Mas o projeto pode ser muito bonito, mas na prática ele funciona com muito descaso do poder público. Eu vou citar o aglomerado Morro das Pedras, que é um dos edifícios que eu visitei do programa Minha Casa Minha Vida recentemente, vou mostrar para vocês depois as imagens, aonde que foi entregue para esses moradores os edifícios, mas não deu o suporte de manutenção. Para você morar no edifício, você tem que pagar um condomínio, você tem que pagar a manutenção e colocaram pessoas ali nesse edifício, são pessoas que vivem ou de Bolsa Família, ou é morador de rua, ou pessoa que trabalha e tem o recurso mínimo e não consegue manter a manutenção. As escadas estão para cair, para acontecer uma fatalidade maior. As instalações de rede de esgoto foram todo muito mal projetadas. E mais do que isso, não deram a documentação de moradia dessas pessoas. Então, o que, que esse Renova Meu AP significa? Renova Meu AP significa que eu vou estar criando uma lei para poder que o Estado custeie também a manutenção, porque precisa, essas pessoas não têm condições de se manter ou de manter os seus apartamentos e as suas estrutura com reformas, porque são valores altíssimos. Então, para se colocar o morador em condições de moradia vertical, tem que trabalhar esse lado também. E, Rivalda, é muito forte no seu trabalho a questão da fiscalização. A gente vê que você é uma pessoa que está sempre fiscalizando, analisando, cobrando melhorias. Como você pretende elevar essa fiscalização a nível estadual? A fiscalização é uma das partes principais do candidato, tanto deputado federal, deputado estadual, e que a gente percebe que vem sendo banalizada, não está sendo executada. A minha fiscalização vai ser através de fiscalização do governo, né? Pelo Estado, a gente vai estar fiscalizando o governo, as obras públicas e todos os investimentos que são feitos para que chegue até a população através de obras e execuções. Eu sou realmente uma fiscalizadora, hoje eu fiscalizo muito mais a prefeitura, muitas obras, mas isso aí vocês podem acreditar. Confiar, porque aqui é fiscalização e realização mesmo, é ferrinho de dentista, como a gente costuma dizer, né? E levando ponto positivo também, como você vai fazer essa aproximação cada vez mais do Estado com as comunidades?
Nossa, isso é muito importante, porque os moradores de comunidade, as pessoas são simples, eles não têm esse entendimento. E isso vai vir a somar muito maior ainda, porque um deputado estadual, ele tem uma verba orçamentária muito maior do que um vereador, por exemplo, né? E aí a gente vai trabalhar essas verbas em todos os municípios de Minas Gerais. Trabalhar para que essas emendas impositivas chegue também dentro das periferias, dentro da reforma de uma escola municipal, da reforma de um postinho de saúde, porque como deputado estadual, você pode trabalhar as emendas parlamentares para o estado e também para o município. E como Minas Gerais tem quase 853 municípios, a gente pode, como deputado estadual, estar atuando diretamente junto com os prefeitos de Minas Gerais. Agora, Rivaldo, por que os mineiros, além do Morro das Pedras, além de Belo Horizonte, falando de todo o estado, deveriam conhecer Rivalda Pereira? Porque, na realidade, Rivalda Pereira é uma mulher que veio de uma periferia, viveu, sabe todas as dores e vai levar todo esse conhecimento, toda essa trajetória de vida para a Assembleia, para mostrar para as pessoas que estão lá que nós da periferia precisamos ser ouvidos e que nós da periferia não queremos mais migalhas. A gente precisa de políticas públicas reais. E Rivalda, falando um pouco de Partido Novo agora, quem são suas inspirações dentro do partido? Então, minhas inspirações dentro do partido, a gente tem a começar para o nosso governador Romeu Zema. Foi um excelente governo para Minas Gerais, pegou Minas quebrado e fez um trabalho de tirar o chapéu. O governador Romeu Zema, eu falei com vocês no início, eu sou técnico de enfermagem, vou contar uma história da época da pandemia, que todo mundo foi caótico. Eu cheguei na área da saúde exatamente na época da pandemia, em 2019, e 2020 estourou a pandemia, foi um caos para todos nós na área da saúde. Mas uma coisa que veio naquele momento ali, que foi tão difícil para todos, foi a serenidade, a organização e o trabalho na época do governador Romeu Zema e o atual presidente na época, que era o Bolsonaro, de reestruturar a questão da sala de vacina do centro de saúde. Para você ter uma ideia, naquela época não tínhamos os freezers, refrigeradores que pudesse manter aquela quantidade de vacinas recebidas e é uma dinâmica toda, sabe, Dudu, para receber a vacina. Eu lembro que o governador Romeu Zema teve que fazer câmeras refrigeratórias para colocar e distribuir. E com isso ele mandou para todos os centros de saúde essas câmeras frias, porque antes era aquela geladeira simples, aquela geladeira que as pessoas tinham em casa. E fez essa mudança, e a sala de vacina hoje tem todas as vacinas numa câmara de refrigeração padrão nota 10, governador Romeu Zema. Que ótimo! E quem vai estar caminhando com você nessas eleições? Eu esqueci também de falar, eu vou citar também que eu tenho um orgulho maior ainda, que é o vereador Braulio Lara, também do Partido Novo. Minha inspiração é através do trabalho dele. O cara é, na Câmara dos Vereadores, gigante, tem as pautas mais votadas dentro do nossa Minas Gerais, dentro de Belo Horizonte na Câmara, foi sempre o Braulio Lara, são umas 5 CPMI, se eu errar, vocês me corrigem, por favor, mas temos leis que o Braulio Lara. Fios e cabos que está aí para Belo Horizonte. Fios e cabos partidos, né, Dudu? Temos agora a lei da desobstrução da calçada, temos a lei da internação voluntária. Gente, são só leis que modificam o dia a dia da população de Belo Horizonte. E isso é motivo de orgulho para a gente saber que temos, sim, políticos que estão lá dentro trabalhando para que chegue as coisas aconteçam para todos os cidadãos de Belo Horizonte no seu dia a dia. E Rivalda, qual mensagem você vai deixar agora para quem te acompanha, tá te vendo aqui, para quem tá conhecendo a Rivalda? Qual mensagem que você vai deixar para esse pessoal? A mensagem que eu quero deixar é que quem vive dentro das comunidades, quem conhece as dores
sabe aonde pode encaminhar e direcionar os recursos, porque nós, dentro das vilas e favelas, precisamos muito de recursos para infraestrutura, na saúde e também nas escolas. Então, assim, a gente precisa muito, você precisa muito entender que a gente precisa estar lá, porque esses recursos só chegam quando você é e tem o poder da caneta. E para os jovens, Rivalda, da comunidade, qual o recado que você quer deixar para eles também saírem da indignação e irem para a ação e também se tornarem jovens líderes comunitários? Eu acho que os jovens, principalmente de comunidade, têm que realmente buscar mais informações sobre política, conversar mais com pessoas sobre políticas. Política, às vezes, muitas pessoas não gostam de falar de política, mas a política é necessária. E quando um jovem é engajado na política, quando ele consegue entender, ele consegue fazer a transformação. E a gente precisa muito que os jovens busque mais informações sobre política e vote consciente, não vote por votar, porque o voto consciente faz a diferença. Pessoal, e esse foi mais um episódio do nosso novo cast com a nossa candidata a deputada estadual, Rivalda Pereira. Rivalda, foi um prazer te receber aqui e toda a nossa juventude te deseja um sucesso nessa jornada, nesse mês eleitoral. Pode contar pra gente, a gente te adora e sempre que você quiser nosso apoio é só chamar. E será muito bem-vinda e recebida. Obrigado pela sua presença. Dudu, eu que agradeço. Você também, que é jovem aí da política também, jovem do novo, que nos recebe tão bem. E, assim, é gratificante estar ao seu lado aqui, né, fazendo parte de um partido que acolhe, que recebe vocês que são jovens e a todos. Porque quando eu cheguei no Novo, Dudu, eu cheguei sozinha, mas eu fui muito bem acolhida. Hoje estou para representar Minas Gerais, porque o Partido Novo é isso, é o diferencial na política. Bora pra cima! Vambora!